Olá, amados. Estamos aqui para dar continuidade na série de devocionais, na série de reflexões a respeito do livro O Verdadeiro Evangelho de Paul Washer. Hoje vamos tratar sobre o capítulo 4 e a minha finalidade aqui hoje é colocar diante de nós um dilema. Meu objetivo não é responder esse dilema. Isso daí é um objetivo que nós iremos finalizar no próximo capítulo. Meu objetivo então é trazer esse dilema à tona, para que possamos refletir em oração ao Senhor e aguardarmos pela resposta desse dilema que virá logo no capítulo seguinte. O dilema que nós iremos propor está lá no livro de Provérbios. É o maior dilema, o maior problema filosófico e teológico de toda a Escritura. Se não compreendermos bem esse dilema, não vamos compreender a palavra. Se não compreendermos bem a palavra, não compreenderemos a essência do verdadeiro Evangelho. Esse dilema então se encontra lá em Provérbios capítulo 17, versículo 15, que diz o seguinte: absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas odiáveis para o Senhor. São duas coisas que o Senhor odeia. Quais são essas duas coisas que o Senhor odeia segundo a sua palavra? Absolver o culpado, ou seja, justificar o ímpio, justificar o perverso. E a segunda coisa é condenar o justo. Ambas as duas coisas são odiáveis diante do Senhor. E daí então que vem o nosso dilema. Nós somos perversos, nós somos culpados. Contudo, a palavra de Deus nos diz que é Ele que nos justifica. Vimos isso no capítulo 3. Então como é que pode isso? Como poderia Deus, sendo um Deus justo, justificar um homem perverso e continuar sendo justo? Em Romanos 3:10 já vimos todos, em Romanos 3:10 diz que não há um justo sequer. Em Romanos 3:23 nós também vimos que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Lá em Ezequiel 18:4 diz que aquele que pecar, este morrerá. Então como é que pode Deus ser um Deus justo, justificar o perverso, justificar o culpado e continuar sendo justo? Há algumas pessoas que podem dizer o seguinte: mas Deus não poderia simplesmente nos perdoar e pronto? Por que ainda precisa existir esse lance da justiça ser feita? Hoje nós vamos ver 13 respostas a essas perguntas. O porquê que Deus não pode simplesmente nos perdoar e pronto? A primeira resposta é porque Deus, ele é um ser de valor infinito. E sendo um ser de valor infinito, a menor forma de rebelião que seja, já é um crime grotesco contra a sua pessoa. Já é um crime de alta traição. E esse crime não pode ser ignorado apenas com um tapinha nas costas. Deus, sendo um Deus de valor infinito, ele não pode olhar para o culpado, dar um tapinha nas suas costas e dizer: você está perdoado, pode ir embora em paz. Ao defender a justiça de um inferno eterno, de um pai que escreveu: a gravidade do pecado origina-se do que ele diz acerca de Deus. Deus é infinitamente digno de ser honrado. Mas o pecado diz o oposto. O pecado diz que existem coisas mais desejáveis e mais dignas. Até que ponto isso é grave? A gravidade de um crime é determinada em parte pela dignidade da pessoa ou do cargo que está sendo desrespeitado. Se a pessoa for infinitamente digna, infinitamente ilustre, infinitamente querida e ocupar um cargo de infinita dignidade e autoridade, rejeitá-la é um crime infinitamente ultrajante. Portanto, merece-se um castigo infinito. A intensidade das palavras de Jesus acerca do inferno não é uma reação exagerada a pequenas ofensas. As palavras de Jesus são um testemunho ao infinito valor de Deus e à desonra ultrajante do pecado do mundo. Ou seja, um ato de injustiça tão grande quanto o nosso, sendo cometido contra um ser tão grande e infinito quanto Deus, não pode simplesmente ser varrido para debaixo do tapete. A justiça precisa ser executada. Por que Deus não pode simplesmente nos perdoar e pronto? A segunda resposta é porque Ele é um Deus justo. E sendo um Deus justo, o seu amor também é um amor justo. Ou seja,
Deus não pode amar injustamente. Da mesma forma, Ele não pode amar a injustiça. Porque não há nenhum tipo de contradição no seu ser, não há nenhum tipo de contradição em seu caráter. Ele é ao mesmo tempo justo e amoroso. Ele não é super amoroso e deixa de ser justo quando ama. E ele também não é super justo e deixa de ser amoroso quando exerce a sua justiça. Pelo contrário, ele é sempre justo e sempre amoroso. Algumas mentiras que contam pra gente é a seguinte: nos dizem, olha só, Deus poderia até ser justo com você, mas olha que bacana, Ele preferiu, ao invés de ser justo, ser amoroso. E aí, ao invés de exercer a sua justiça, Ele exerceu o amor sobre você. Isso é a mais pura mentira. É como se estivesse dizendo pra gente, olha só, o grande amor de Deus por você fez com que Ele esquecesse da sua justiça. O grande amor de Deus com você fez com que Ele fosse contra si mesmo. Isso é uma grande mentira. Deixa eu dar um exemplo para tentar ilustrar melhor essa realidade. Suponhamos que nós estejamos há alguns anos atrás, no tempo da escravidão. Lá existiam leis para todos e também existiam algumas leis específicas para os escravos. A lei de punição para um escravo que roubava, a lei era de morte. Essa era a lei. Isso era o que a lei exigia. Agora suponhamos que eu sou um desses escravos e que eu roubei o meu mestre. Eu desonrei o meu senhor e fugi. Mas algum tempo depois eu fui capturado. Não conseguiria viver fugitivo para a vida inteira. E aí eu sou capturado, sou colocado diante de todos e a minha culpa é inegável. Não tem como eu justificar a minha culpa. Eu roubei e ponto final. Eu sou culpado. Mas ainda assim, eu olho para o meu mestre e digo, mestre, por favor, seja propício a mim. Mestre, por favor, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim. A justiça pede a minha morte. A justiça exige que eu morra. Essa é a minha punição por causa do meu pecado. Eu pedir e clamar por misericórdia ao meu mestre é como se eu estivesse dizendo para ele o seguinte: mestre, desobedeça a lei. Faça aquilo que é contrário à lei. É como se eu estivesse dizendo para o meu mestre: mestre, seja injusto. Feche os olhos para os meus pecados e me deixe seguir. Você percebe onde que está o problema? Nós não conseguimos lidar com essa tensão no nosso meio, com as nossas leis humanas. Quem dirás a respeito das coisas do reino dos céus, onde a lei e a justiça de Deus cobra a morte daquele que pecou contra o Senhor. Quando eu falo sobre lei, eu não estou querendo dizer aqui que exista alguma lei suprema acima de Deus. Eu não estou querendo dizer que existe uma lei específica pela qual Deus deva se conformar a ela. Deus não exerce a sua justiça porque existe uma lei que o obriga a exercer essa justiça. Ele exerce e vai exercer a sua justiça porque Ele é um Deus justo. Ele sempre agirá de forma consistente com aquilo que Ele é. E Deus, sendo justo, Ele jamais cometeu ou cometerá nenhum tipo de injustiça, nem mesmo em nome do amor. Deus jamais amará ao ponto de abandonar a sua justiça. Deus jamais executará o seu amor por alguém em detrimento da sua justiça. O seu amor sempre é um amor justo. Estamos tratando sobre o maior problema das Escrituras. Lá em Provérbios 17:15 nos diz que absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor. São duas coisas abomináveis. Deus odeia absolver o culpado e condenar o inocente. Por que então que Deus não simplesmente não nos perdoa e pronto? A terceira resposta e última para essa pergunta é porque Deus é o juiz de toda a terra. E sendo o juiz de toda a terra, é o seu dever garantir que a justiça seja feita e que o mal seja punido. Vamos pensar um pouco sobre o nosso sistema de justiça daqui da nossa terra. É um sistema tão corrupto e tão perverso. Eu acredito que, assim como eu, você também fica muito irado e indignado quando aquele que é culpado é tornado inocente. Vemos muitas pessoas sendo absolvidas de crimes tão terríveis e nenhum de nós gosta disso. Agora pense comigo, se nós ficamos irados quando um juiz aqui da terra inocenta alguém que é culpado, como é que a gente pode exigir menos de Deus?
Vou dar um exemplo para que possamos pensar. Imagine que você está aí na sua casa agora com a sua família. Chega uma pessoa armada, toda ensanguentada. Ela está com essas marcas de sangue porque ela já passou em outras casas da sua família e matou todos eles. A sua casa é o último ponto que essa pessoa planejou chegar. Ela vai para matar os seus filhos, o seu cônjuge, e aí em um ato desesperador diante daquela situação tão horrível, você vai para cima desse assassino e tenta matá-lo. Só que aí você respira, consegue se autocontrolar e pensa, vou entregá-lo à justiça. Você entrega ele aos policiais e essa pessoa vai para julgamento. Toda a comunidade de toda a ilha de Boipeba fica extremamente comovido com essa terrível notícia. No dia do julgamento todos vão acompanhar. E quando chega lá, estamos nós, esperando que o julgamento aconteça. Está o criminoso, aquele que é culpado pelos seus crimes. E está o juiz. Tudo que nós esperamos é que o juiz faça justiça. Mas o juiz olha para a gente. O juiz olha para o culpado e diz o seguinte: olha só, eu sei que você é um assassino cruel e violento. Eu sei que você dissipou quase que uma família inteira. Mas eu sou um juiz amoroso. Eu sou um juiz amável. Por isso eu te perdoo. Pode ir embora. Tenho absolutamente certeza que você ficaria extremamente indignado com essa situação. Eu ficaria indignado com essa situação. Nós iríamos exigir justiça. Talvez você fosse fazer alguma publicação no Instagram, no Facebook, enviar mensagens para os telejornais dizendo o seguinte: eu estou profundamente abatido com toda essa situação, mas eu sei que o assassino é perverso por tudo que ele fez, mas o juiz que o julgou é ainda pior do que ele. O papel do juiz seria exercer a sua justiça e punir o culpado, mas ele não fez isso. Ele absolveu o culpado e pronto, a justiça não foi feita. É isso que nós vemos nos telejornais. Quando pessoas perdem seus entes queridos por situações assim tão drásticas, elas falam nas reportagens: olha só, a dor que eu sinto é muito grande. Eu sei que eu não posso trazer o meu filho, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu sobrinho, seja lá quem for, eu sei que eu não posso trazer de volta. Mas eu só quero uma coisa: eu quero que a justiça seja feita. E aí eu queria te perguntar, se a gente exige tanto que a justiça seja feita por meio das nossas leis aqui da terra, por que você fica tão nervoso quando alguém te diz que Deus é justo e executará a sua justiça contra todos aqueles que são culpados, contra todos aqueles que pecam, contra todos aqueles que ofendem a sua santidade e a sua natureza pura? Deus é um Deus justo. Assim como nós olhamos para esse juiz e exigimos justiça, o caráter justo de Deus exige que a justiça se cumpra e que o perverso receba a punição por causa do seu pecado. O nosso problema de hoje em dia é esse. Estamos perdendo a profundidade do que é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro não se trata apenas de amor, de Deus de amor, mas se trata também de um Deus de justiça. Nós estamos perdendo a realidade de toda a palavra. As pessoas, as igrejas estão buscando desesperadamente meios de crescimento, mas não estão buscando serem fiéis à palavra de Deus. Pregadores estão querendo apenas ser simpáticos com os seus ouvintes e nesse desejo grande de serem simpáticos e de serem aceitos por meio daqueles que os ouvem, eles negociam a verdade da palavra de Deus. Esse é um problema seríssimo. Nós temos uma versão reduzida e rasa do que é o Evangelho, mas nós não temos a versão completa. Pregam o Evangelho pela metade. O verdadeiro Evangelho, que a própria palavra diz que é o poder de Deus para aqueles que creem, falam de um Deus de amor, mas também falam de um Deus que executará a sua justiça perfeita contra o perverso. Paul Washer, no final do livro, desse capítulo aqui, do capítulo 4, ele retrata a conversa entre um homem e alguns rapazes. Esse homem pergunta: por que Jesus morreu? Os rapazes respondem: Jesus morreu por causa dos meus pecados. O homem pergunta de novo: mas por que Jesus morreu? Os rapazes respondem: já te dissemos, ele morreu por causa dos nossos pecados. Sim, Jesus morreu por causa dos nossos pecados também, mas não foi só isso.
O Evangelho é muito mais profundo do que isso. E aí o homem pergunta, mas por que o pecado é algo tão grave que Jesus precisou morrer? Os rapazes respondem, porque o pecado é errado? O ser humano não tem certeza, não consegue compreender o porquê que o pecado é tão grave. A resposta não é porque o pecado é errado. Esse não é o problema. O problema é que Deus é um Deus justo. E Ele é um justo juiz sobre toda a terra, de modo que Ele faz e vai fazer aquilo que é correto. Ele deve e sempre será consistente ao seu próprio caráter. Ele não pode, assim como o juiz que nós falamos agora há pouco, ele não pode olhar para nós, para os perversos, para os culpados, dar um tapinho nas costas e dizer, eu sou um juiz amável e vocês podem ir embora, vocês estão perdoados. Deus não pode fazer isso porque Ele é justo. Ele não vai absolver o culpado, Ele vai condenar o culpado. Ele não vai absolver o perverso, Ele vai condenar o perverso. Porque diferente dos juízes corruptos da nossa terra, Deus não é um juiz corrupto, Ele é um juiz justo e honesto. Ele vai honrar com o seu próprio caráter. Portanto, esse é o maior problema de toda a Bíblia. Esse é o maior dilema divino de toda a Escritura. Se Deus é justo e Ele o é, Ele não pode nos perdoar simplesmente. Ele não pode simplesmente olhar para a gente e dizer, você está perdoado. Você entende isso? Para finalizar, eu gostaria de encerrar com uma pergunta. Como pode um Deus justo justificar um homem pecador, um homem perverso, um homem culpado e continuar sendo justo? A resposta para esse dilema nós veremos no próximo capítulo. Esteja atento e acompanhe. Que Deus nos abençoe.